Vamos lá então. Eh, outro erro comum também é achar que as orquídeas não precisam de adubo, gente. Quem já não ouviu que orquídea: "Ah, minha orquídea dá flor, eu não ponho nada nela". Esse é um erro bem comum. Eu já ouço muito que essa primeira coisa: "A minha orquídea estava dando flor, agora não está dando mais". Eu escuto de aí eu primeira coisa que eu pergunto para o cliente aqui é: "Qual adubo você usa?". Ela faz aquela cara de interrogação. "Mas precisa de adubo? Caramba". Aí então, a orquídea, por ser um crescimento muito lento, tal, ele aguenta até um longo período sem adubação, até anos sem adubação, né, que aí, ela vai mirrando, vai ficando pequeno, 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 até uma hora não dá floração, não dá broto, fica suscetível a ataques de pragas e doenças ali. Então ela precisa de pouco adubo, muito pouco, mas precisa sim, tá, gente. E uma coisa que a orquídea faz, ela vai puxando a energia dos bulbos mais velhos, dos mais antigos. Então o que acontece? Esse bulbo aqui ele deu a floração, entrou em ápice, né, não vai crescer mais, já envelheceu o máximo que podia, e depois ele vai soltar um broto aqui. Esse broto vai sugar um pouco da energia desses bulbos de trás. Então o que acontece? Se você não põe adubo, ele vai sugando, sugando, só que com o tempo, a parte que ele vai sugando atrás vai ser menor a quantidade de nutrientes, então ela vai, em vez dela crescer, ela vai ou manter um tamanho, que ela chega no ápice, ela vai minguando, vai diminuindo até ficar fraca mesmo, tá, gente? Então essa também é um dos principais erros, achar que a orquídea não precisa de adubo. Vamos lá. Eh, beleza, gente? Ah lá, Rose Neves: "Eu prefiro transparente de cerâmica, mas matei várias infelizmente, mas continuo tentando". Rose, parabéns que você continua tentando. E vou falar para você que a maioria das orquídeas que está morrendo, o problema não é com você, não é você que está matando não. Já tem algumas coisas que já vêm com uma, vamos falar assim, uma contagem regressiva para você. Mas isso eu vou falar na semana da quebra dos mitos ali, semana que vem. Se inscreve, eu espero que vocês se inscreveram, né, semana que vem a gente começa. E a gente vai falar muito sobre isso, tá. E eu falo: "Não é você que errou não, não é eu, você, mas matei várias infelizes". Você não matou não, eu tenho certeza, nossa, 99% não foi você que começou o problema não, já veio lá de trás, tá. E eu explico muito bem isso. Os doutores de orquídea sabem muito bem, que não é, e esse é o problema, achar que o problema é a gente que não não está sabendo. Na verdade a gente não tem o conhecimento, mas é muito triste chegar com uma orquídea lá, uma planta, e depois ela não ir bem, né. E na verdade ela já não estava indo bem, né, por mais bonita que ela esteja. Boa noite, Zilina, boa noite. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta, a gente vai falar mais de algum erro ali, né. Bom, outro erro que luminosidade é um deles, achar, né, que eu já estava falando. Outro erro, eu não sei se falei, eu acho que não, é você comprar uma orquídea. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, gente, só um momentinho. Tá travando, não sei se está travando no YouTube ou no Instagram, mas tá, qualquer coisa, tenta ir para o YouTube, gente. O YouTube, a plataforma, ele é melhor, tá? Ele funciona bem melhor. Procura aí canal Café com Orquídea e vê essa logomarca. É bem melhor para a gente interagir, tá? Vamos lá. Outro erro comum. A gente vai lá, compra uma orquídea e ela nunca mais dá flor. Você joga adubo, faz a, né, faz
ou replante, troca substrato, muda de lugar, põe no sol e não vem flor. Uma das campeãs de não vir flor de vocês, deixa eu mostrar aqui, é essa aqui, ó. A Cymbidium. Por quê? Porque ela, naturalmente, para dar flor, deixa eu colocar ela aqui nesse canto, para ela sair esta haste floral bonita, né? A gente compra essa aqui, às vezes vem em supermercado ou em rede de supermercado, pelo sistema hoje comercial, né? Hoje a orquídea é muito comercial, né? Ela vai para o Brasil inteiro, só que ela precisa ter uma amplitude térmica para fazer a orquídea dar flor, ter a floração. E essa amplitude térmica não é... A Phalaenopsis já é uma amplitude térmica bem baixa, qualquer friozinho que dá já faz a indução floral. A Cymbidium não, ela precisa de muitas noites e uma amplitude térmica bem grande. Então, dependendo do ano, às vezes dá flor, quando faz mais frio, alguma época do ano, dependendo da região. Agora, tem épocas do ano, tem locais do país que não vai vir flor de jeito nenhum, só vai dar folha, 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 folha. E ninguém fala isso para vocês, que essa daqui não vai dar flor na tua casa, e é muito triste isso. Aí a gente fala, puxa, só dá broto, só dá folhagem. Se você tá com ela ali, se você gosta da folhagem dela, que é bonita também, né? Continua com ela ali e não tem o que fazer. O pessoal fala de pôr gelo, põe em geladeira, fazer isso, tudo. Mas é um processo muito complicado para você fazer a indução floral disso aqui com gelo, tudo. Dá certo? Dá. Você tem que colocar na época certa para fazer a planta tem que estar madura, colocar o gelo, não queimar ela e ainda colocar em várias noites. E como é quente, porque a gente está fazendo essa indução com gelo, como é quente, acredito que vai abortar os botões. Tá? A maioria dos produtores, até de região um pouco mais fria, vou colocar aqui Mogi das Cruzes, né, ali perto do Cinturão Verde. Grande parte, se não for todos os produtores, eles trazem aqui essa orquídea aqui para a serra para fazer a indução floral, gente. Então, não tem como a gente cultivar ela em região que não tem uma amplitude térmica. O legal mesmo é região serrana, né, no sul do país, que tenha uma amplitude térmica. Até São Paulo, às vezes, se dá uma quebra de temperatura ali, consegue dar uma floração ainda, mas é raro hoje em dia, né? Tá mais para quente do que para frio. Então, lembrando, um dos principais erros é você não conhecer ali a orquídea e você compra pela flor. Aí você não vai conseguir ter mais essa flor em casa. Infelizmente, tá, gente? Porque precisa ter a indução floral. Edson, olha lá, são realmente muito lindas, mas aqui em casa, Pirassununga, é morte na certa, E pode, realmente, ela não gosta muito de calor mesmo. Então vai acontecendo isso, né? É complicado, não é fácil não. Então a Ferreirinha falando, né? Já ganhou muitas, mas elas morrem, já perdi, não deram mais, as folhas morrem, muito calor, desistiu. Então o que acontece mesmo é desistir da Cymbidium, na verdade é você escolher outra orquídea para estar colocando no local, tá? Para não dar flor. Mas a Cymbidium, tendo essa amplitude térmica, vem flor sim, viu, gente? Então, às vezes, não é porque a gente está errando, é porque a variedade da orquídea, o tipo de orquídea, não vai para a nossa região de jeito nenhum. Posso dar um exemplo meu aqui, de cultivo? Eu achei sempre muito legal, muito bonito a Phalaenopsis, mas, nossa, agora cultivar em escala eu nunca me atrevi, porque aqui é muito frio e ela, para crescimento, ela precisa ter em média 23 graus. Então você põe uma estufa 23 graus aqui na serra,
eu ia gastar muito dinheiro com aquecedores, aquecedor a gás, a lenha, a diesel, né, que o pessoal usou muito. Então, até em cultivos aí nas regiões mais quentes, região de Olambra, aquele pessoal todo lá, eles têm os aquecedores, mas usam muito pouco. Mesmo assim, aquecido, ambiente controlado. Mantém a 23, abaixa para 18 graus, já vem a indução floral, todas juntos, porque é isso que faz a floração da Phalaenopsis. Então, eu sempre quis, achei muito bonita, muita vantagem produzir a Phalaenopsis, que é muito rápida. Uma planta dessa aqui leva 1 ano e meio, enquanto uma Cattleya dessa aqui vai levar 5, 7, 8 anos para dar flor, enquanto essa daqui em 18 meses consegue ter flor. Mas eu não ia ser inviável para mim. Então, a gente entendendo tudo isso sabe como fazer o cultivo. A Tânia falando, as minhas só tem folhagem. Tânia, da onde você é? Deve ser de um lugar quente também, que não tem amplitude térmica. Então, se tiver mais alguma pergunta, se quiser replicar alguma pergunta ali que eu não vi, que já rodou muito, tá? Mas assim, a gente só coloquei esses erros coloquei para expor esses erros porque são comuns. E, na verdade, as pessoas, né, a gente tende a errar porque esses erros comuns, às vezes as pessoas não vão passando o conhecimento correto, só ficam falando coisas que dá engajamento, às vezes no Instagram, na internet, por exemplo, põe um dente de alho que você vai ver carregar, né, não sei quantas flores lá e você não vai ter problema. Aquilo lá, nossa, dá um ibope, e põe, destrói e acaba com os verdadeiros cultivadores que querem realmente cultivar, porque aí acabam achando que que mataram a orquídea, que não sabem cultivar, isso é muito errado. Isso foi uma das coisas que a gente veio para aqui online se expor, né, assim, passar esse conhecimento, porque aquilo me deixava muito triste ficar passando os fake news e muita gente acreditando mesmo. Quem aí não acreditou num fake news aí de cultivo de orquídeas aí?